Eles foram forçados a passar a noite na mesma estalagem. A humilhação não precisa de testemunhas numerosas, basta que seja completa. Helena Ashford ainda sentia o peso daquela última olhada, a da senhora Pemberton, sua ex-patroa, observando-a do alpendre da mansão enquanto a carruagem partia. Não havia compaixão naqueles olhos cinzentos e duros como pederneira. Apenas o alívio frio de quem se livra de um problema antes que ele se torne um escândalo público. Os lábios finos da mulher estavam comprimidos em uma linha severa, e suas mãos, adornadas com anéis de ouro, que valiam mais do que Helena ganharia em 3 vidas inteiras, seguravam o chale de seda indiana como se fosse um escudo contra a mácula que a presença de Helena representava. O portão de ferro forjado fechou-se atrás da carruagem com um rangido que ecoou como sentença final. Helena forçou-se a não olhar para trás. Dignidade era tudo o que lhe restava, e ela a aguardava como um tesouro precioso em cofre vazio. 3 anos de serviço leal. 3 anos acordando antes do amanhecer para acender as lareiras, organizar a correspondência que chegava em volumes impressionantes, administrar as finanças de uma família que mal sabia escrever o próprio sobrenome, sem cometer erros gramaticais constrangedores. 3 anos equilibrando livros de contas manchados por dívidas ocultas que ameaçavam ruir a reputação dos Pemberton. Traduzindo cartas em francês fluente que revelavam negócios ilícitos com mercadores de Paris e Lyon, mantendo segredos que poderiam arruinar reputações inteiras se sussurrados nos salões de Londres. E tudo desmoronara por causa de uma acusação falsa. Um broche de pérolas do Oriente que sumira durante um jantar formal. Aquele em que os Pemberton exibiram sua riqueza fabricada para convidados cuidadosamente selecionados. Convenientemente encontrado depois, na gaveta do modesto quarto que Helena ocupava nos fundos da propriedade, ao lado das dependências dos criados mais velhos. Coincidência? Jamais. O filho mais velho dos Pemberton, Lord Edmund Pemberton, havia começado suas insinuações impróprias no início do outono. Primeiro foram olhares demorados durante o café da manhã. Depois, comentários ambíguos quando ela subia as escadas com pilhas de correspondência. Por fim, ele começara a encontrá-la acidentalmente nos corredores menos movimentados da mansão, sempre tarde da noite, sempre com aquele sorriso calculado que prometia problemas. Helena recusara todas as investidas com a educação firme que sua mãe lhe ensinara. Aquela mulher sábia e forte que trabalhara como professora particular antes de sucumbir à tuberculose, deixando Helena órfã aos 17 anos. Nunca curve a espinha diante de quem quer quebrá-la, costumava dizer sua mãe enquanto a ensinava francês, latim e as maneiras que distinguiam uma governanta de qualidade de uma simples criada. Edmund respondeu à rejeição com vingança silenciosa e meticulosa. O broche plantado. A acusação pública durante o desjejum, quando todos os criados estavam presentes. A busca humilhante em seu quarto, conduzida pela própria senhora Pemberton, que fingiu choque ao descobrir a joia roubada. A demissão imediata, sem referências, sem salário pendente, com apenas 1 hora para recolher seus pertences e partir. Aos 24 anos, Helena já aprendera a lição mais amarga que o mundo reserva aos vulneráveis. O mundo não recompensava a integridade. Apenas punia quem não tinha poder para se defender. A chuva começou como um sussurro. Gotículas dispersas que tamborilavam no teto da carruagem com delicadeza quase musical. Mas a natureza, Helena aprendera, raramente mantinha promessas gentis. Em menos de 15 minutos, aquele sussurro transformou-se em cortinas densas e implacáveis que açoitavam a estrada e transformavam o mundo em um borrão cinzento e hostil. O cocheiro, um homem de meia-idade chamado Thomas, com cabelos grisalhos e mãos calejadas de décadas segurando rédeas,
Resmungou algo sobre o estado lastimável das estradas rurais, mas Helena mal ouviu. Seu olhar fixava-se na paisagem que desfilava pela janela embaçada. Campos enlameados, onde o trigo da última colheita apodrecera sob chuvas prematuras, árvores anciãs curvadas pelo vento como velhas senhoras em luto, o céu plúmbeo que parecia pesar sobre a terra como uma lápide de chumbo. O interior da carruagem cheirava a mofo e couro velho. O estofamento estava rasgado em 2 lugares, revelando a palha amarelada que servia de enchimento. Helena puxou o xale de lã mais apertado contra o corpo, mas o frio penetrava mesmo assim. Não apenas o frio da tempestade, mas aquele frio interno que vem da incerteza absoluta sobre o futuro. Ela carregava uma mala pequena de couro desgastado, herança de seu pai, um comerciante modesto que falecera quando ela tinha 12 anos, deixando dívidas que consumiram tudo, exceto aquela mala e o medalhão de prata que Helena usava escondido sob o vestido. Dentro da bagagem, 3 vestidos remendados com cuidado, um cinza para o dia a dia, um azul escuro para ocasiões levemente mais formais e um marrom que já estava tão gasto que ela considerara deixá-lo para trás, 2 anáguas, meias de algodão com remendos invisíveis, um exemplar surrado de poemas de Lord Byron que comprara em um mercado de usados anos atrás, o medalhão da mãe com um retrato miniaturizado dos pais e uma carta de recomendação falsa que conseguira de uma antiga conhecida por pura piedade. A única arma que tinha para tentar reconstruir uma vida. Destino. A casa de uma tia distante em Somerset. Tia Marguerite, irmã mais nova da mãe de Helena, casara-se tarde na vida com um comerciante de tecidos e concordara, em carta recebida semana antes, em receber a sobrinha temporariamente até que as coisas se resolvessem. Helena sabia ler nas entrelinhas. A tia a aceitava por obrigação familiar, não por afeto. Seria tolerada, não bem-vinda. Mas tolerância era mais do que tinha no momento. O trovão ribombou como artilharia distante. Os cavalos relincharam, assustados, e Helena sentiu a carruagem estremece violentamente para a direita. Ouviu Thomas gritar algo, uma praga ou uma oração, impossível distinguir. E então, todo o veículo sacudiu com força suficiente para fazê-la bater a cabeça contra a lateral acolchoada. Quando a carruagem finalmente parou, estava em um ângulo perigoso. Helena abriu a porta com dificuldade e espiou para fora. A roda traseira esquerda havia afundado até o eixo em um buraco de lama profunda que a chuva transformara em armadilha. As rodas giravam inutilmente, apenas enterrando-se mais fundo. «Maldição e mais maldição!» esbravejou Thomas ao saltar do banco, suas botas afundando imediatamente na lama até os tornozelos. Ele caminhou ao redor do veículo, avaliando o dano com a perícia de quem já enfrentara situações semelhantes dezenas de vezes. Mas dessa vez, Helena percebeu pelo modo como ele balançou a cabeça. Não havia solução simples. Helena desceu cuidadosamente, segurando as saias do vestido cinza para não sujar ainda mais o tecido já comprometido pela viagem. Suas botas, de couro barato e já gastas nas pontas, afundaram na lama com um som desagradável de sucção. O vento açoitava seu rosto, trazendo consigo aquele cheiro característico de terra molhada, misturado com o odor de folhas em decomposição. Gotas de chuva gelada escorriam pelo pescoço, penetrando sob o xale e fazendo-a tremer. «Quanto falta para a próxima vila, Thomas?» perguntou, elevando a voz para sobrepor-se ao ruído ensurdecedor da tempestade. Ele olhou para a estrada à frente, depois para o céu que parecia ter decidido desabar sobre eles. 3 quilômetros, talvez 4, senhorita, respondeu, coçando a barba grisalha. Mas a pé com essa tempestade... Ele deixou a frase no ar,
não por falta de palavras, mas porque ambos entendiam perfeitamente o que não era dito. Caminhar sob aquela chuva, no frio que se aproximava com o anoitecer, era arriscar doença ou coisa pior. "Não podemos tentar retirar a carruagem?" perguntou Helena, embora já soubesse a resposta. "Não sem cavalos extras e 2 homens fortes, senhorita. E onde vou encontrar isso no meio dessa tempestade?" Antes que Helena pudesse responder, ou sucumbir ao desespero que ameaçava engoli-la, um som diferente cortou o barulho da chuva. Cascos. Muitos cascos. E o rangido inconfundível de uma carruagem bem cuidada. Thomas virou-se primeiro, protegendo os olhos da chuva com a mão. Helena seguiu seu olhar. Uma carruagem surgiu da curva na estrada, avançando na direção oposta. Mas não era uma carruagem comum. Era imponente, envernizada em preto profundo, que brilhava mesmo sob a chuva, cada detalhe meticulosamente mantido. 4 cavalos cinzentos puxavam-na, animais claramente de linhagem superior, com músculos que ondulavam sob a pelagem molhada, enquanto moviam-se com uma graça que desafiava as condições péssimas da estrada. O cocheiro dessa carruagem, um homem alto com libré escura e cartola impermeável, controlava os animais com maestria impressionante. Mas o que verdadeiramente chamou a atenção de Helena foi o brasão gravado na porta da carruagem. Uma águia em voo segurando uma rosa repleta de espinhos. Ela conhecia aquele símbolo. Qualquer pessoa com o mínimo conhecimento de fidalguia inglesa o reconheceria. Casa Ravenscroft, uma das mais antigas e respeitadas linhagens ducais da Inglaterra. A carruagem parou a poucos metros da deles. O cocheiro desceu rapidamente e abriu a porta com reverência automática. E então, Arthur Ravenscroft emergiu. Alto, certamente acima de 1,80 m. Ombros largos sob um casaco de lã escura de excelente corte. O tipo de peça que Helena sabia custar mais do que ela ganharia em um ano inteiro. As gotas de chuva deslizavam pelo tecido sem absorvê-lo, sinal de que o casaco fora tratado com cera de abelha misturada a óleos especiais. Ele usava botas de couro negro que subiam até os joelhos, luvas de pelica cinza e um chapéu de feltro que já estava salpicado pela chuva, mas mantinha sua forma perfeita. O rosto era o que mais impressionava. Esculpido em linhas severas que lembravam as antigas esculturas romanas que Helena vira em gravuras. Maxilar firme e quadrado, pômulos altos, nariz aristocrático levemente aquilino. Olhos de um cinza tempestuoso que combinava perfeitamente com o céu acima deles, emoldurados por cílios surpreendentemente escuros. Cabelos negros como asa de corvo, molhados pela chuva, curvavam-se levemente sobre a testa alta. Ele não era jovem. 32, talvez 33 anos, Helena calculou. Mas carregava aquela gravidade antiga que só o luto profundo ou a solidão extrema conseguem imprimir em um homem. Havia algo em seus olhos, um vazio cuidadosamente controlado, que sugeria que ele conhecia a dor intimamente. Ele observou primeiro a carruagem atolada, avaliando a situação com aquele olhar analítico que os homens acostumados ao comando desenvolvem naturalmente. Então, seus olhos pousaram em Helena. Por um breve instante, não mais que 3 batidas de coração. Algo vacilou naquela máscara de pedra que ele usava como rosto. Curiosidade, reconhecimento de um sofrimento compartilhado. Impossível dizer. Mas Helena sentiu o peso daquele olhar como se ele pudesse ver, através de suas defesas cuidadosamente construídas, e enxergar a mulher assustada, escondida sob a dignidade forçada. "A estrada está intransitável", disse ele, dirigindo-se primeiro a Thomas, com voz grave e controlada. Não era a voz de quem perguntava. Era a voz de quem simplesmente constatava fatos. A roda precisa de reparos que só serão possíveis com ferramentas adequadas. "Sim, Vossa Graça",
respondeu Thomas imediatamente, tirando o chapéu molhado e segurando-o contra o peito em gesto de respeito automático. Estávamos indo para Somerset. Arthur assentiu lentamente, pensativo. Então virou-se completamente para Helena. Seus olhos encontraram os dela, e novamente aquela estranha conexão, um fio invisível de reconhecimento mútuo entre duas pessoas que conheciam a dor. E a senhorita viaja sozinha? A pergunta saiu neutra, sem julgamento, mas Helena sentiu o peso dela como um martelo. Mulheres de respeito não viajavam desacompanhadas. Mulheres de respeito tinham famílias que as protegiam, dotes que lhes conferiam valor, conexões sociais que serviam como escudo contra o julgamento alheio. Helena não tinha nenhuma dessas coisas, mas tinha dignidade. E dignidade, aprendera com sua mãe, era algo que ninguém podia roubar, a menos que ela própria permitisse. Sim, respondeu, erguendo o queixo levemente. A chuva escorria pelo rosto, mas ela não limpou. Não daria a ele, ou a qualquer um, a satisfação de vê-la desmoronar. Viajo sozinha. Arthur estudou-a por mais um momento. Havia algo nela que o intrigava. Não era apenas a beleza discreta, embora ela não fosse desprovida dela, com aqueles olhos cor-de-mel que brilhavam mesmo sob a luz cinzenta da tempestade, e os cabelos castanhos que escapavam em mechas molhadas do coque simples. Era outra coisa, uma resiliência silenciosa, uma recusa em curvar-se mesmo quando tudo conspirava para quebrá-la. Despertou nele uma memória antiga e dolorosa. Sua própria mãe fora assim. Lady Catherine Ravenscroft, que enfrentara a doença com a mesma dignidade silenciosa, até seu último suspiro, recusando-se a deixar que a dor a definisse. Ela falecera quando Arthur tinha apenas 15 anos, deixando-o sob os cuidados de um pai distante e frio que via o filho apenas como herdeiro, nunca como pessoa. A vila mais próxima fica a menos de 5 quilômetros daqui, disse Arthur, afastando as memórias com o mesmo controle feroz que aplicava a todos os seus pensamentos. Há uma estalagem, não é luxuosa, mas é segura e limpa. Minha carruagem pode levá-la até lá. Helena hesitou. Todas as advertências que sua mãe lhe dera sobre aceitar a ajuda de desconhecidos ecoaram em sua mente. Mas sua mãe também lhe ensinara a reconhecer quando o orgulho se tornava tolice. E recusar essa oferta e enfrentar a tempestade a pé seria mais do que tolo, seria suicida. Agradeço profundamente vossa graça, disse ela, usando o título adequado, mesmo sem ter sido apresentada formalmente. O brasão na carruagem era identificação suficiente. Arthur fez um gesto breve para seu cocheiro, que rapidamente organizou a transferência da modesta bagagem de Helena. Thomas, o cocheiro original, ficaria com a carruagem atolada até que a tempestade passasse e ele pudesse buscar ajuda na vila. Tome, Thomas, disse Arthur, retirando uma pequena bolsa de couro do bolso interno de seu casaco, para pagar acomodação e reparo quando chegar à vila. Thomas pegou a bolsa com mãos trêmulas de gratidão, abrindo-a brevemente para ver o conteúdo. Seus olhos arregalaram-se. Havia ali o suficiente para reparar a carruagem 3 vezes. Vossa graça é generoso demais, disse ele, emocionado. É apenas justo, respondeu Arthur, sem dar importância ao gesto. Helena observou essa troca em silêncio. Havia algo naquele homem. Algo que transcendia o título e a riqueza. Uma bondade fundamental, cuidadosamente escondida sob camadas de controle e distância. Ela subiu na carruagem com a ajuda do cocheiro de Arthur, e sua primeira impressão foi de estar entrando em outro mundo. O interior era forrado em veludo azul escuro, os assentos macios e profundos, com almofadas que ainda guardavam o calor de quem sentara ali antes. Havia um leve aroma de tabaco de qualidade e algo mais, uma colônia masculina discreta que cheirava a cedro e especiarias.
Uma manta de lã estava cuidadosamente dobrada em um canto, e pequenas cortinas de seda podiam ser puxadas para a privacidade. Arthur entrou logo em seguida e sentou-se do lado oposto, mantendo uma distância respeitos a que Helena apreciou. Ele bateu 2 vezes no teto da carruagem e imediatamente o veículo começou a se mover, deslizando pela estrada lamacenta com uma suavidade que a carruagem anterior jamais possuíra. O silêncio dentro da carruagem era denso, mas não inteiramente desconfortável. Helena manteve o olhar fixo na janela, observando a paisagem borrada pela chuva. Arthur, por sua vez, pegou um documento de sua maleta de couro e fingiu lê-lo, mas sua atenção voltava-se repetidamente para a mulher à sua frente. Havia algo nela. Algo que ele não conseguia nomear, mas que o incomodava da maneira mais intrigante possível. Não era apenas a aparência, embora ele admitisse, mentalmente, que ela possuía uma beleza discreta que se tornava mais evidente quanto mais ele a observava. Era a maneira como ela se portava. A dignidade que se recusava a abandoná-la, mesmo em circunstâncias que destruiriam a maioria das pessoas. Quantas mulheres ele conhecera em sua vida? Centenas, talvez 1000, ao longo dos anos desde que assumira o ducado aos 18 anos. Damas da sociedade com seus sorrisos estudados e conversas vazias. Viúvas esperançosas que viam nele apenas um título e uma fortuna. Jovens debutantes treinadas desde o berço para fisgar maridos ricos, todas seguindo o mesmo roteiro, usando as mesmas máscaras. Mas essa mulher, Helena, ainda nem sabia seu sobrenome completo. Era diferente. Havia uma autenticidade nela, que era simultaneamente refrescante e perturbadora. "Permita-me apresentar-me adequadamente", disse ele finalmente, dobrando o documento que não conseguira ler uma única linha. "Arthur Ravenscroft, Duque de Thornfield." Helena virou o rosto da janela e encontrou seus olhos. Por um momento, ele viu surpresa ali. Ela não esperava que um duque se apresentasse a uma completa desconhecida, mas a surpresa foi rapidamente substituída por algo mais complexo. Respeito, cautela e uma pitada de ironia. "Helena Ashford", respondeu, sem adicionar títulos que não possuía, sem inventar conexões familiares que poderiam impressionar. Apenas seu nome. Nada mais. A honestidade daquilo atingiu Arthur como um soco silencioso no peito. "É um prazer conhecê-la, senhorita Ashford." Ela quase sorriu da ironia. Um duque chamando-a de senhorita, como se ela fosse uma dama de sociedade, como se não fosse exatamente o que era. Uma governanta demitida sob falsas acusações, viajando sem acompanhante, sem destino certo, sem futuro visível. Mas ela apreciou a cortesia. Em um mundo que raramente lhe oferecera gentileza, mesmo pequenos gestos de respeito brilhavam como moedas de ouro. A carruagem avançou por mais 25 minutos através da tempestade que parecia decidida a não ceder. Helena observou as primeiras luzes da vila surgirem no horizonte como faróis salvadores em um mar revolto. A estalagem era exatamente como Arthur descrevera, antiga, construída em pedra escura que provavelmente datava de séculos atrás, com janelas iluminadas por velas que tremeluziam através dos vidros manchados pela chuva. Uma placa de madeira balançava violentamente ao vento com o desenho desbotado de um cisne e palavras em latim que Helena reconheceu: "Pax et Requiem", paz e descanso. Quando a carruagem finalmente parou, Arthur desceu primeiro e ofereceu a mão para ajudá-la. Helena aceitou, sentindo pela primeira vez o toque direto de pele contra pele, sua mão enluvada contra a dele, igualmente protegida por luvas de pelica. Mesmo assim, sentiu calor, firmeza, segurança. Eles correram juntos até a entrada da estalagem, a chuva castigando-os nos últimos metros. Quando atravessaram a porta pesada de carvalho, o calor de dentro envolveu-os como um abraço há muito esperado.
O estalajadeiro, um homem de meia idade com avental manchado por anos de trabalho duro e expressão perpetuamente cansada, estava atrás do balcão, organizando chaves em um painel de madeira. Quando ergueu os olhos e viu a carruagem ducal através da janela, sua expressão mudou imediatamente. Reconhecimento, nervosismo, respeito automático. Vossa Graça, cumprimentou, saindo rapidamente de trás do balcão e fazendo uma reverência que teria sido cômica em outras circunstâncias. Que honra recebê-lo em nosso humilde estabelecimento. Infelizmente, com a tempestade, tivemos muitos viajantes buscando refúgio hoje. Sua voz foi diminuindo à medida que percebia aonde aquela frase o levaria. Arthur ergueu a mão, interrompendo-o com um gesto educado, mas firme. Preciso de 2 quartos, disse claramente. Um para mim, outro para a senhorita Ashford. O estalajadeiro trocou de expressão. De respeitoso para constrangido, de constrangido para genuinamente angustiado. Ele voltou-se para o livro de registros sobre o balcão e o consultou como se esperasse que, magicamente, um quarto extra aparecesse nas páginas manchadas de tinta. Helena sentiu o coração começar a afundar antes mesmo que ele abrisse a boca. Vossa Graça. O homem engoliu em seco. Lamento profundamente informar, mas só resta 1 quarto disponível. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo os outros hóspedes no salão, que conversavam em voz baixa próximo à lareira, pareceram sentir o peso daquelas palavras e silenciaram. Helena sentiu o sangue gelar. Aquilo não podia estar acontecendo. Não depois de tudo. Não quando ela já estava no fundo do poço e achava que não podia afundar mais. Arthur franziu levemente o senho, mas manteve a compostura. Certeza absoluta? Sim, senhor. Todos os outros quartos estão ocupados. Famílias inteiras, abrigadas pela tempestade. Helena respirou fundo. Sabia exatamente o que aquilo significava. Um homem e uma mulher. Um único quarto. Naquele tempo, naquele mundo governado por aparências e fofocas, aquilo era devastador. Especialmente para ela, que já carregava a mácula de uma demissão sem referências. Posso procurar outro abrigo, disse, embora soubesse que não havia. Arthur virou-se para ela. Seus olhos cinzentos encontraram os dela com uma intensidade que a fez estremecer. Não há outro abrigo, disse ele com firmeza controlada. E eu não permitirei que a senhorita enfrente essa tempestade novamente. Ele voltou-se para o estalajadeiro. Aceito o quarto e exijo discrição absoluta. O homem assentiu rapidamente, entregando a chave com mãos trêmulas. Arthur pegou-a e, sem mais palavras, indicou a escada que levava ao andar superior. Helena subiu primeiro, sentindo o peso de cada degrau. O destino, que já a havia empurrado para o abismo uma vez, agora a colocava em uma situação ainda mais perigosa. Mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez exaustão, recusava-se a desmoronar. O quarto ficava no 2º andar, ao final de um corredor estreito iluminado por velas espalhadas em nichos nas paredes. Os degraus da escada rangiam sob seus pés, cada som amplificado pelo silêncio constrangido que acompanhava Helena e Arthur em sua subida. O estalajadeiro ia à frente, segurando a única chave do quarto disponível, como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. Ele murmurava desculpas que nenhum dos dois ouvia realmente, sobre como a tempestade trouxera viajantes inesperados, famílias inteiras deslocadas, comerciantes presos no caminho. Quando finalmente chegaram à porta e ela se abriu, Helena prendeu a respiração. O quarto era pequeno, mas surpreendentemente limpo e bem cuidado. As paredes eram de pedra, cobertas parcialmente por um papel de parede floral desbotado que provavelmente datava de décadas atrás. Uma cama de casal, não grande, mas respeitável, ocupava o centro, coberta por lençóis de linho branco que cheiravam a lavanda e sol, e uma colcha de lã grossa em tons de azul escuro e verde musgo.
À esquerda, próximo à janela com cortinas pesadas de veludo bordô, havia uma cadeira de madeira de carvalho com almofada bordada. À direita, uma pequena cômoda com 3 gavetas e, sobre ela, uma bacia de porcelana branca com desenhos delicados de rosas azuis. Uma jarra d'água descansava ao lado. E, maravilhosamente, havia uma lareira, modesta, mas acesa, lançando sombras dançantes nas paredes e enchendo o espaço com um calor bem-vindo. Havia até mesmo um pequeno biombo dobrável em um canto, oferecendo alguma ilusão de privacidade, e 2 velas grossas, uma sobre a cômoda, outra em um castiçal próximo à cama. Era um quarto confortável, até aconchegante, se alguém estivesse sozinho. Mas eles não estavam sozinhos. O estalajadeiro colocou a chave na mão de Arthur e recuou rapidamente, como se quisesse escapar da situação constrangedora o mais rápido possível. "Se Vossa Graça precisar de algo, é só chamar", disse ele, já virando-se para a porta. "Mandarei subir em água quente e algo para comer em breve." E então ele desapareceu, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou alto demais. Helena e Arthur ficaram parados, cada um de um lado do quarto, como duelistas, medindo um ao outro antes do primeiro movimento. Foi Arthur quem quebrou o silêncio. "Dormirei na cadeira", declarou sem hesitação, sem espaço para discussão. Ele já estava removendo o casaco molhado, revelando o colete escuro por baixo e a camisa branca de linho fino. "A senhorita ficará com a cama. Não há discussão possível." Helena abriu a boca para protestar. Afinal, ele era um duque. Ela apenas uma governanta desempregada. Toda a lógica social dizia que ele deveria ter a cama. Mas a expressão dele a deteve. Havia algo quase cavalheiresco naquela rigidez. Uma honra antiga, inflexível, que não aceitaria recusas. "Agradeço profundamente", disse ela por fim, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Arthur assentiu brevemente e começou a organizar suas coisas. Ele abriu sua maleta de couro, uma peça linda, claramente feita por artesãos mestres com iniciais gravadas em ouro. A.R. E retirou alguns itens. Um livro de capa verde escura que Helena reconheceu como sendo de filosofia estoica, um conjunto de escrita com pena e tinteiro, uma segunda camisa cuidadosamente dobrada. Ele vestia apenas a camisa branca agora, levemente aberta no colarinho, porque os primeiros 2 botões estavam desfeitos. Helena desviou o olhar por instinto, sentindo as bochechas esquentarem traiçoeiramente. Mas não antes de ver a base do pescoço dele, a pele bronzeada pela vida ao ar livre que ele obviamente praticava, e aquela cicatriz fina que descia pela clavícula esquerda. Como ele conseguira aquela cicatriz? Guerra? Acidente? Duelo? Ela forçou-se a parar de especular e concentrou-se em sua própria situação. Precisava trocar de roupa. O vestido cinza estava encharcado, pesado e desconfortável. O frio penetrava até os ossos. Mas como fazer isso com um homem no quarto? Mesmo com o biombo, a simples ideia de despir-se a poucos metros dele parecia íntima demais. Como se lesse seus pensamentos, ou talvez apenas entendesse o básico de decência, Arthur virou-se de costas abruptamente e caminhou até a janela. Ele afastou levemente a cortina e fixou o olhar na tempestade lá fora, nas ruas escuras e enlameadas da vila, nas luzes tremeluzientes de outras janelas. "Sinta-se à vontade para trocar de roupa, senhorita Ashford", disse, com aquela voz grave e controlada. "Não olharei. Tem minha palavra." Helena hesitou por apenas um segundo. Não havia opção real. Ou trocava de roupa agora, ou arriscava adoecer gravemente. Ela moveu-se rapidamente, mas silenciosamente. Abriu sua própria mala, pegou o vestido mais seco que tinha, o de algodão azul escuro com acabamento simples, mas íntegro, e posicionou-se atrás do biombo. Começou a desabotoar o vestido molhado com dedos que tremiam,
não apenas pelo frio, mas pela consciência aguda e perturbadora da presença dele. Cada movimento parecia amplificado, o sussurro do tecido deslizando sobre a pele, a respiração que ela tentava controlar, o som do coração batendo alto demais nos ouvidos. Arthur permaneceu na janela, tenso como uma estátua. Ele podia ouvir tudo, o movimento dela, o ranger suave do assoalho de madeira, o farfalhar da roupa e a imaginação dele, que ele tentava desesperadamente controlar, insistia em pintar imagens que um cavalheiro não deveria ter. Quando foi a última vez que estivera tão próximo de uma mulher? Não fisicamente. Ele frequentava bailes, eventos sociais, tinha danças e conversas polidas com dezenas delas. Mas próximo de verdade? Vulnerável? Humano? Anos. A resposta era anos. Desde a morte de sua mãe, Arthur construíra muros ao redor de si mesmo. Muros de dever, de responsabilidade, de controle. Relacionamentos superficiais eram fáceis. Proximidade real era aterrorizante. E agora esta mulher, esta desconhecida que ele encontrara por puro acaso, ameaçava todas aquelas defesas cuidadosamente construídas apenas por existir no mesmo espaço que ele. "Pode virar-se", disse Helena, sua voz trazendo-o de volta ao presente. Arthur obedeceu lentamente, e quando seus olhos pousaram nela, algo em seu peito apertou. Ela estava diferente. O vestido azul escuro, embora simples, destacava a cor de seus olhos. Ela soltara os cabelos, que agora caíam em ondas castanhas levemente úmidas sobre os ombros e costas, alcançando quase a cintura. Sem o penteado severo, ela parecia mais jovem, mais vulnerável, mais real. Ele desviou o olhar rapidamente, limpando a garganta para disfarçar o desconforto. "A senhorita deve estar faminta", disse, sua voz saindo um pouco mais rouca do que pretendia. "Vou pedir que tragam algo para comer." "Não precisa se incomodar", respondeu Helena, sentando-se na beirada da cama com cuidado, como se tivesse medo de ocupar espaço demais. "Não é incômodo", insistiu Arthur. Ele saiu do quarto brevemente. Helena aproveitou aqueles minutos de solidão para respirar fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a assolava. Medo, gratidão, constrangimento e algo mais. Algo que ela não queria nomear, mas que pulsava baixo em seu ventre como uma chama recém-acesa. Atração? Impossível. Perigoso. Tolo. Mas mesmo assim, estava lá. Arthur retornou poucos minutos depois, seguido por uma jovem criada que carregava uma bandeja pesada. Ela a colocou sobre a pequena mesa próxima à lareira e saiu rapidamente, não sem antes lançar um olhar curioso para o duque e a mulher que compartilhavam o quarto. As fofocas já estariam circulando pela estalagem até amanhã. A bandeja continha pão fresco ainda morno, manteiga amarela, queijo curado que cheirava forte e delicioso, maçãs vermelhas brilhantes, fatias grossas de presunto defumado e uma jarra de vinho quente temperado com especiarias, canela, cravo, noz moscada, cujo aroma enchia o quarto como um abraço. Eles comeram em silêncio inicialmente, mas era um silêncio diferente agora, menos formal, menos defensivo. Havia algo quase companheiro naquele ato simples de compartilhar uma refeição. Arthur serviu vinho nas 2 taças que vieram com a bandeja e ofereceu uma a Helena. Ela a aceitou, segurando a taça de estanho entre as mãos e sentindo o calor irradiar através do metal. "Posso perguntar", disse Arthur finalmente, após beber um gole de seu próprio vinho, "para onde exatamente a senhorita viajava?" Helena hesitou. Contar a verdade significava expor sua vulnerabilidade. Mas mentir parecia errado, especialmente para alguém que lhe mostrara tanta bondade sem pedir nada em troca. "Para Somerset", respondeu cuidadosamente. "Minha tia mora lá. Ela concordou em me receber. E deixou para trás uma posição que não existe mais." Ela não elaborou,
Não precisava. Ele compreendeu perfeitamente o que ela não disse. Demissão, desgraça, algo que a forçara a fugir. Algo que a fez viajar sozinha, sem proteção, arriscando tudo. Lamento, disse ele, e havia sinceridade genuína naquelas duas palavras. Helena ergueu os olhos e encontrou os dele. Cinza, tempestuosos, mas não frios. Havia calor ali, compreensão, como se ele também conhecesse a dor de perder algo. E o senhor? Arriscou ela, sentindo-se estranhamente ousada. Talvez fosse o vinho, talvez fosse o cansaço, talvez fosse apenas a necessidade humana de conexão. Para onde viajava? Arthur desviou o olhar para a lareira, observando as chamas dançarem hipnoticamente. Para Londres. Negócios da família, disse, mas a resposta soou mecânica, decorada. Helena percebeu pela forma como seus dedos apertavam a taça, pela tensão que percorria seus ombros sob a camisa branca, pela linha dura que sua boca formava. Havia algo mais, algo que ele não queria compartilhar. Vossa Graça, começou ela hesitante. Arthur, cortou ele, virando-se para encará-la novamente. Aqui, nesta noite, podemos dispensar formalidades, senhorita Ashford. O pedido a surpreendeu. Duques não pediam para serem chamados pelo nome próprio por pessoas de posição social inferior. Mas havia algo nos olhos dele, uma necessidade quase desesperada de ser visto como humano, não como título. Arthur, repetiu ela baixinho, testando o nome nos lábios. Gostou de como soava. Sólido, forte, real. Ele fechou os olhos brevemente, como se ouvir o próprio nome na voz dela fosse simultaneamente prazer e tormento. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma vulnerabilidade que ele geralmente escondia. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos, disse ele de repente, as palavras saindo como confissão. Desde então tenho vivido seguindo expectativas, cumprindo deveres, sendo o duque que todos precisam que eu seja. Mas às vezes... Ele hesitou. Às vezes esqueço de ser apenas Arthur. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Entendeu perfeitamente. Ela também vivera cumprindo expectativas, sendo a governanta perfeita, a filha grata, a mulher respeitável, até que tudo desmoronou. Eu entendo, disse ela suavemente. E ele acreditou nela, porque via nos olhos dela a mesma dor refletida, a mesma solidão. A noite avançou, a tempestade rugia do lado de fora, mas dentro daquele quarto pequeno, algo novo começava a se formar. Não era paixão desenfreada, era respeito, curiosidade, a fagulha inicial de algo que nenhum deles esperava. Arthur manteve sua promessa e sentou-se na cadeira, recostando a cabeça contra a parede. Helena deitou-se na cama, cobrindo-se com a colcha grossa, mas nenhum dos dois conseguia dormir. Posso fazer uma pergunta impertinente? Disse Helena no escuro. Pode. Por que ajudou uma desconhecida? Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Porque, disse ele por fim, alguém uma vez me disse que a verdadeira nobreza não está no título, mas nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Helena sentiu o coração apertar. Aquele homem, esse duque distante e controlado, carregava algo que ele não mostrava ao mundo. Dor, perda, humanidade. Ela queria perguntar mais, mas o cansaço finalmente venceu. Seus olhos se fecharam. Arthur permaneceu acordado por mais tempo, observando as chamas dançarem na lareira. E pela primeira vez em anos sentiu algo que pensara estar morto. Esperança. A madrugada chegou sem avisar, trazendo consigo um novo tipo de tempestade. Helena acordou com um som estranho, uma respiração irregular, pesada. Sentou-se na cama, alerta, e seu olhar correu até a cadeira onde Arthur dormia. Ele estava suando, o rosto pálido, as mãos apertando os braços da cadeira.
A respiração rápida e superficial. Febre. Helena levantou-se imediatamente, esquecendo qualquer constrangimento. Aproximou-se dele e tocou-lhe a testa com o dorso da mão. A pele ardia. Arthur. Chamou baixo, depois mais firme. Arthur. Ele abriu os olhos com esforço. O olhar estava embaçado, confuso. Helena, murmurou, como se não tivesse certeza de que ela era real. Você está com febre, constatou ela, já em modo prático. Febre alta. Não é. Nada, tentou ele, mas a voz saiu fraca. Apenas cansaço da viagem. Helena não discutiu. Conhecia febres. Sua mãe, antes de falecer, ensinara-lhe os fundamentos da cura natural. Ervas, compressas, paciência. Ela moveu-se rapidamente pelo quarto, pegou a bacia de porcelana, encheu-a com água fria que havia em uma jarra sobre a mesa e rasgou uma tira limpa de um de seus próprios lenços para fazer uma compressa. Precisa deitar-se, disse ela com firmeza. A cadeira não vai ajudar. Arthur tentou protestar, mas o corpo o traía. Helena ajudou-o a levantar-se e guiou-o até a cama. Ele era pesado, mas ela era mais forte do que aparentava. Anos carregando baldes de água e malas pesadas tinham lhe dado resistência. Ele desabou sobre o colchão com um suspiro de rendição. Helena molhou a compressa e a colocou sobre a testa dele. Depois, sem pensar duas vezes, desabotoou os primeiros botões da camisa dele para deixar o peito respirar melhor. Foi então que ela viu, não apenas a cicatriz que vira antes, mas outras, pequenas, antigas, marcas de uma vida que não fora tão aristocrática quanto o título sugeria. Marcas de batalhas, de perda. Ela engoliu em seco e forçou-se a focar no que importava. A febre. Arthur oscilava entre a consciência e o delírio. Às vezes, murmurava nomes que Helena não reconhecia. Outras vezes, ficava em silêncio absoluto, apenas respirando com dificuldade. Ela trabalhou a noite inteira. Trocou a compressa dezenas de vezes. Ajustou as cobertas. Murmurou palavras suaves, as mesmas que sua mãe usava quando ela era criança e adoecia. Você vai ficar bem, dizia Helena, embora não tivesse certeza. Apenas descanse. Estou aqui. Ele ouviu. Em algum lugar profundo, onde a febre não alcançava, Arthur ouviu. E aquelas palavras tornaram-se uma âncora. Quando o primeiro raio de sol tímido atravessou as cortinas, a febre finalmente começou a ceder. A respiração dele ficou mais regular. O rosto recuperou um pouco de cor. Helena, exausta, sentou-se na cadeira ao lado da cama e fechou os olhos por apenas um momento. Foi quando sentiu algo. Uma mão, quente, mas firme, segurando a dela. Ela abriu os olhos e encontrou Arthur acordado, olhando-a com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Por que fez isso? Perguntou ele a voz rouca. Não me deve nada. Helena hesitou. Havia tantas respostas possíveis, porque era o certo. Porque ele a ajudara primeiro. Porque ninguém deveria passar por sofrimento sozinho. Mas o que saiu foi a verdade mais simples. Porque alguém precisa ficar. Arthur apertou levemente os dedos dela. E naquele toque, algo mudou. Não era mais gratidão. Não era mais cortesia. Era conexão. Desejo contido. Respeito que se transformava em algo perigosamente próximo ao afeto. Helena deveria ter retirado a mão. Deveria ter recuado. Mas não fez nenhuma das duas coisas. Ficou. A tempestade cedeu ao amanhecer, mas o mundo lá fora ainda estava encharcado. Helena desceu ao salão da estalagem para buscar chá e algo para comer enquanto Arthur recuperava forças. O salão estava mais cheio do que ela esperava. Viajantes de várias procedências ocupavam as mesas, conversando em voz baixa enquanto esperavam que as estradas se tornassem transitáveis novamente. Helena caminhou até o balcão e pediu uma bandeja ao estalajadeiro. Foi então que ouviu uma voz, grave, falsa,
envolvente. Helena Ashford. Que surpresa encontrá-la aqui. Ela congelou. Conhecia aquela voz, temia aquela voz. Virou-se lentamente e encontrou Lord Edmund Pemberton, de pé a poucos metros, vestido impecavelmente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele era bonito, de uma forma convencional, cabelos loiros, olhos azuis, porte elegante. Mas havia algo podre por trás daquela fachada. Helena sempre soubera. Lord Pemberton, cumprimentou ela, mantendo a voz firme. Ele deu um passo à frente, reduzindo o espaço entre eles. Imaginei que estaria em Somerset a essa altura. Ou será que encontrou abrigo mais interessante? A insinuação era clara, venenosa. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Não daria a ele a satisfação de vê-la desmoronar. Fui forçada a buscar refúgio pela tempestade, como qualquer pessoa sensata faria. Claro, claro, disse ele, com falsa compreensão. E imagino que passou a noite sozinha em um quarto próprio, sem nenhuma. Companhia inapropriada. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Helena sentiu a armadilha se fechando. Edmund não estava ali por acaso. Ele a seguira, ou enviara alguém para segui-la. Tudo parte de um plano para arruinar completamente sua reputação. Senhorita Ashford, continuou ele, elevando a voz o suficiente para que outras pessoas no salão ouvissem, espero sinceramente que não tenha se colocado em uma situação comprometedora. Afinal, mulheres em sua posição precisam ser ainda mais cautelosas com sua reputação. Não é verdade? Antes que Helena pudesse responder, outra voz cortou o ar. Grave, controlada, letal. Lord Pemberton. Que coincidência. Edmund virou-se e sua expressão mudou instantaneamente. Surpresa. Depois, cálculo. Arthur Ravenscroft estava no topo da escada, vestido impecavelmente apesar da febre da noite anterior. Ele desceu com passos medidos, cada movimento exalando autoridade. Vossa Graça, cumprimentou Edmund, fazendo uma reverência rápida. Não sabia que estava na região. Claramente, respondeu Arthur, parando ao lado de Helena. E você? O que o traz a uma estalagem tão modesta? Edmund hesitou por apenas um segundo. Negócios da família, Vossa Graça. Entendo. Arthur virou-se para Helena com uma expressão neutra, mas ela viu algo nos olhos dele. Proteção. Senhorita Ashford, o chá está pronto? Sim, respondeu ela, percebendo o jogo. Ótimo. Tenho questões a discutir com a senhorita antes de partirmos. Edmund abriu a boca, mas não havia nada que pudesse dizer. Um duque acabara de deixar claro que Helena estava sob sua proteção. Qualquer insinuação agora seria um insulto direto à casa Ravenscroft. Arthur ofereceu o braço a Helena. Ela aceitou, sentindo a firmeza daquele apoio. Juntos, subiram as escadas, deixando Edmund para trás, com seu veneno não dito. Assim que a porta se fechou, Helena sentiu as pernas fraquejarem. Arthur guiou-a até a cadeira, e ela sentou-se, tremendo. Ele é o responsável por sua demissão, completou Arthur com voz firme. Helena ergueu os olhos, surpresa. Como? Reconheci o sobrenome e o padrão. Arthur ajoelhou-se diante dela, nivelando seus olhos aos dela. Homens como Edmund Pemberton seguem sempre a mesma cartilha. Insinuações, acusações falsas, destruição de reputações. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas recusou-se a deixá-las cair. Ele vai espalhar boatos. Vai dizer que passei a noite aqui de forma inapropriada, e ninguém vai acreditar na minha versão. Arthur segurou as mãos dela entre as suas. O toque era firme, quente, reconfortante. Ele não vai fazer nada, disse ele com convicção absoluta, porque eu não vou permitir. Mas, Helena... A forma como ele disse o nome dela fez o coração dela pular. Confie em mim. Ela olhou para ele,
Esse duque que deveria ser apenas um estranho, mas que se tornara algo mais em uma única noite. E sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Arthur Ravenscroft não era homem de agir por impulso. Cada movimento era calculado, cada ataque preciso. E quando ele decidiu derrubar Lord Edmund Pemberton, fez isso com a eficiência cirúrgica de quem conhece os mecanismos do poder. Primeira etapa. Investigação. Arthur contratou os melhores investigadores discretos de Londres. Em menos de 2 semanas, tinha em mãos um dossiê completo sobre Edmund Pemberton. Dívidas de jogo escondidas da família, documentos falsificados para cobrir perdas financeiras, cartas comprometedoras enviadas a mulheres casadas, subornos pagos a oficiais para esconder escândalos menores. Segunda etapa, exposição estratégica. Arthur não fez um escândalo público, ele fez algo mais devastador. Espalhou a verdade nos lugares certos. Um comentário casual para um magistrado durante um jantar, um documento esquecido na mesa de um banqueiro influente, uma carta anônima entregue ao patriarca da família Pemberton. Terceira etapa, isolamento social. Em questão de semanas, Edmund Pemberton tornou-se persona non grata. Convites cessaram. Portas se fecharam. Credores começaram a cobrar dívidas antigas. Sua própria família, envergonhada, cortou-lhe o acesso aos fundos do clã. O fim foi silencioso, mas absoluto. Arthur não precisou erguer a voz. Não precisou ameaçar. A verdade foi arma suficiente. Quando tudo terminou, Arthur retornou à estalagem onde tudo começara. Helena estava lá, esperando. Ela soubera, por cartas, do que ele fizera, da justiça silenciosa que ele trouxera. Eles se encontraram no pequeno jardim aos fundos da propriedade. Um lugar que, semanas antes, estava coberto por lama e agora florescia sob o sol tímido. Você não precisava fazer isso, disse Helena, embora gratidão brilhasse em seus olhos. Precisava, respondeu Arthur, porque aquela noite mudou tudo. Ele deu um passo à frente. Ela não recuou. Helena, passei anos acreditando que meu destino era cumprir obrigações, administrar terras, preservar um nome. Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis que já dissera. Mas você me lembrou que existe outra forma de viver, com propósito, com coragem, com humanidade. Helena sentiu o coração disparar. O momento que ambos temiam e desejavam havia chegado. Sei que não tenho o direito de pedir isso, continuou ele, a voz rouca de emoção contida. Sei que nossa posição social é incompatível aos olhos do mundo, mas... Ele estendeu a mão. Nela, um pequeno anel de ouro com uma pedra verde, esmeralda, simples mas bela. Se aceitar, disse Arthur, os olhos cinzentos fixos nos dela, quero caminhar ao seu lado. Não como duque e governanta, mas como Arthur e Helena, sem sombras, sem máculas, apenas verdade. Helena olhou para ele, para o homem que a protegera sem pedir nada em troca, que lutara por sua honra, que em uma única noite ensinara-lhe que bondade e nobreza podiam coexistir. Ela estendeu a mão. Aceito. Arthur deslizou o anel no dedo dela, e quando ele puxou-a para perto, quando seus lábios quase se tocaram, o mundo pareceu suspirar de alívio. Aquela noite na estalagem não fora uma maldição, fora o início de tudo. 2 anos depois, o Solar Thornfield brilhava sob a luz da primavera. Helena, agora duquesa de Thornfield, caminhava pelos jardins que ela própria redesenhara. Não havia mais o peso da vergonha. Não havia mais olhares de julgamento, apenas a vida que escolhera viver. Arthur observava-a da janela do escritório, um sorriso raro tocando seus lábios. Ela transformara aquele lugar. Transformara-o. Ele desceu ao jardim e ela virou-se ao ouvi-lo, o rosto iluminado por alegria genuína. Chegou uma carta,
disse ele, estendendo o envelope. De Somerset. Helena abriu e leu rapidamente. Era de sua tia, parabenizando-a pelo nascimento do primeiro filho, um menino de olhos cinzentos como o pai. Ela quer vir nos visitar, disse Helena, sorrindo. Então que venha. Arthur abraçou-a por trás, pousando o queixo em seu ombro. Afinal, esta é sua casa. Helena apoiou-se nele, sentindo o calor e a segurança daquele abraço. Sabe, disse ela, baixo, às vezes ainda penso naquela noite na estalagem. Eu também, e agradeço. Arthur virou-a de frente para ele, segurando seu rosto entre as mãos. Eu que agradeço, disse ele, antes de beijá-la com toda a ternura que anos de solidão finalmente haviam ensinado a valorizar. Porque às vezes o destino não traz tempestades para destruir, traz para transformar. E naquela noite, sob chuva e medo, duas almas perdidas encontraram o caminho uma para a outra, para sempre.